Olá, bom dia, graça e paz, meus amados. Nesta manhã nós vamos dar continuidade ao nosso devocional. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui que está um pouco alto. E o tema, como todos nós já sabemos, é o medo. Sabemos que o medo, ele esmaga a esperança, ele embaça a visão, embaça a verdade e, se dermos vazão a ele, sepulta todos os sonhos. Por isso nós precisamos vencer o medo. E como nós poderemos vencer? O maior antídoto contra o medo se chama a nossa fé. Como diz João em sua epístola, que essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que possamos utilizar a nossa fé de forma extraordinária. E hoje estaremos, pelo menos, passando para os irmãos 4 pontos. Primeiro, nós devemos ser destemidos. Segundo, devemos manter foco. Terceiro, precisamos celebrar as pequenas vitórias, porque das pequenas vêm as grandes. E quarto, manter a nossa identidade como servos de Deus. E aí, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, veja o que nos diz aqui. Acompanhe conosco, você quando estiver vendo esse vídeo. Portanto, não te envergonhes do testemunho, aliás, o verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o de fortaleza, o de amor e moderação. Verso 8. Porquanto não te envergonhes do evangelho de nosso Senhor, nem de mim, dizendo o apóstolo Paulo, que sou prisioneiro, antes participa das aflições do evangelho, segundo o poder de Deus. Aí o verso 9, olha como é importante manter a nossa identidade, manter o nosso foco. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos. Amém? Então vamos falar rapidinho aqui, meus queridos. Primeiro, nós precisamos ser destemidos diante de situações que surgem para querer embaçar a nossa vida, né? Esmagar a nossa esperança. E o medo é um dos piores inimigos que nós lutamos contra ele. Lembro-me de que Josué, ao assumir o comando do povo de Israel, Moisés era morto, e a palavra que o Senhor deu a eles foi de estímulo, quando disse para Josué, capítulo 1, verso 9, esforça-te e tem bom ânimo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo. Mas aí ele deu a receita para poder vencer. Ele disse que deveria meditar na lei de dia e de noite, porque através dela Josué venceria. Como o salmista disse também no Salmo 1. Né? Então, precisamos ser destemidos diante de tantas situações que surgem. Não estarmos olhando para a circunstância. Não deixar que o medo venha pegar. A circunstância que às vezes é do tamanho de um cisco e transforme do tamanho de um Golias, de um gigante. Da mesma forma, nós precisamos manter o nosso foco. Porque muitas vezes o medo toma de conta de nós, porque nós não mantemos o foco. Nós iniciamos um projeto, não damos continuidade, não executamos por falta de foco. Geralmente isso acontece na virada de ano, nós enchemos de esperança, nós mantemos propósito, mas logo no segundo mês já estamos nos arrastando, porque diante de tantas situações que nós ouvimos e que vimos, e acabamos focando nela, em vez de focar nas promessas de Deus, acabamos quase sucumbindo. Portanto, foque no Senhor. Como diz lá
em Filipenses capítulo 4, verso 8. Nós devemos manter o nosso foco naquilo que é puro, naquilo que é perfeito, naquilo que é amável, naquilo que é verdadeiro e não no que a mídia vem despejar sobre a nossa vida ou sobre o nosso lar. Terceiro, nós devemos celebrar as pequenas vitórias. Por que às vezes o medo vem tomando de conta de muitas pessoas? Porque Deus começa a trabalhar em nós, dando vitórias pequenas, em vez de nós celebrarmos, nós questionamos, ou merecíamos coisa melhor. Na verdade, nós não merecíamos nada, o Senhor é que é bondoso e nos ajuda. Então, aquilo que o Senhor tem te dado, quem sabe é algo simples, mas foi Ele que te deu, celebre, e o Senhor vai te preparar ou está te preparando para dar algo melhor. Lembra do que o Senhor disse? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, na pequena função que você exerce, seja no seu emprego, seja na obra do Senhor, seja em qualquer lugar, tudo aquilo que é simples, como diz lá em Zacarias, não devemos desprezar as coisas simples. Isto também envolve a nossa fé, envolve a nossa comunhão com Deus. E aí o medo não vai nos aterrorizar. Lembra do que como Davi venceu Golias? Com uma pedra. E esta pedra, ele era a única arma que tinha para vencer o Golias, utilizando a sua fé, e venceu. Amém? E por último, devemos manter a nossa identidade. Como diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Irmãos, como está faltando identidade em nossos dias atuais? Parece que nós não sabemos mais quem somos, a quem servimos, né? Por isso que o medo vem tomando de conta de muitas pessoas que não têm capacidade mais de evangelizar, falar de Cristo. Por quê? Porque perdeu a sua identidade. Mas nós, como servos de Deus, não poderemos perder a nossa identidade, lembrando que cristão é pequeno Cristo. O mundo não precisa de uma nova exposição do cristianismo, mas ele precisa de uma identidade como cristão, que nós possamos explorar a nossa identidade. Nós, da DEV, precisamos urgentemente voltar a manter a nossa identidade como servos de Deus, destemido, com foco, celebrando as pequenas vitórias, e assim o mundo verá Cristo em nós. Através de nós, Cristo então realizará grandes feitos em nossa comunidade. Portanto, vença o medo e não deixe o medo esmagar a sua esperança, que outrora você cultivava e de repente hoje não está mais cultivando. Vença em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai amado, nesta manhã, nós damos graças a Ti. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando um dia de paz, abençoando os Teus servos, Senhor, da família Deve, toda a família. Se alguém enfermo, nós queremos ministrar a cura sobre a vida deles. Se alguém desesperançoso, que haja esperança na vida deles. Pai, em nome de Jesus, concede-nos um dia de paz. Nós te louvamos e já te agradecemos. Amém. Queridos, até domingo, hoje à noite, o presbítero Leandro estará ministrando o culto de ensino da palavra do Senhor. Você que pode ir, não deixe de ir. Participe. Fiquem com Deus.